bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 31, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Aliás, bem-aventurados os que têm puro coração. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Clóvis, da Ana, do Ney e da Michele. Convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos em comunhão para um estudo. Agradecemos por mais uma encarnação. Agradecemos pela espiritualidade amiga presente e pedimos que nos intua, nos auxilie nesse estudo para que possamos ser claros, objetivos e auxiliar a todos aqueles que necessitam de aprendizado e que esse aprendizado possa ser útil, possa reverberar em nossos corações e possamos aprender e galgar mais um degrau em nosso processo evolutivo. Pedimos que abençoe todos os nossos familiares, todos aqueles que necessitam de nosso apoio, todos aqueles que nós precisamos auxiliar, aqueles que nós precisamos perdoar e que necessitam também do nosso perdão. E assim iniciamos o nosso estudo. Graças a Deus que assim seja. Assim seja. Quem são os puros de coração? Devemos relembrar, na verdade, que esta afirmação de Jesus está nas chamadas bem-aventuranças. Dizem respeito a um longo discurso de Jesus dentro do Sermão da Montanha, que pode ser lido nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Gandhi disse uma vez que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Acho que a Michele já até falou sobre isso na semana passada. E bem-aventurados que têm puro coração são aqueles que são isentos de quaisquer sentimentos impuros. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Sem sombra de dúvidas, todos nós vamos atingir um dia esse estágio. Porém, para isso, é necessário muitas encarnações. O Espiritismo ensina que o espírito progride e está sujeito à lei da causa e efeito. Alcançar a perfeição depende apenas de nós, pois Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Basta descobrir na pureza do nosso coração. Extirpar o egoísmo e o orgulho e todo sentimento impuro é um exercício dioturno que podemos iniciar em nosso lar, em nosso ambiente de trabalho. É para ser vivenciado no nosso dia a dia, fazendo assim a nossa reforma íntima, o quanto antes, buscando sermos puros de coração, como indicou o nosso Mestre Maior. Obrigada, Clóvis. Como explicar a simplicidade e pureza de coração?
é uma das passagens mais conhecidas de Jesus, como consta no Evangelho de Marcos 10, versículo de 13 a 16, relata que o mestre se indignou com seus discípulos que tentavam impedir que algumas crianças se aproximassem e disse: deixai vinde a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para que os que a elas se assemelham. Pois bem, meus irmãos, essa é uma passagem muito doce e carinhosa, mas repleta de ensinamentos e significado. Como tudo que Jesus nos trouxe, e pode ser facilmente subestimada, se não inteiramente compreendida. Podemos imaginar que as crianças são excluídas de bagagem espiritual, o que não é verdade. Entretanto, a perfeição das leis naturais permite que tenhamos os primeiros anos da nossa encarnação revestido de singeleza, inocência, para nos auxiliar com o fortalecimento dos vínculos afetivos e com os cuidados necessários para a sobrevivência da nossa espécie. Pois bem, meus irmãos, quando Jesus toma a infância como exemplo de pureza, a mais importante, a pureza do coração, ele não só está se referindo à simplicidade e à humildade característica dessa fase, como também chama a atenção para o despropósito dos rituais de purificação da época. Quero mais voltar para fora do que para dentro. E do conceito de impureza contagiosa, que muito prejudicava a prática da caridade, do amor ao próximo. Mateus, por exemplo, conta no seu evangelho, no capítulo 5 das bem-aventuranças, que Jesus diz que felizes são aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Para entender melhor esse relato, vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 11, onde os Espíritos nos explicam que, quando o homem não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição ele se houvesse aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá, ou seja, a pureza do coração está diretamente ligada à nossa desmaterialização e ao nosso aperfeiçoamento moral. Gratidão. Gratidão, Ney. O que é pecado por pensamento? Então, quando Jesus disse que o reino de Deus pertence aos que se assemelham às crianças, ele estava se referindo à pureza de coração, de pensamento, que somente o espírito infantil, pueril, possui. Pois o pensamento bom nos aproxima de Deus, ao passo que o pensamento ruim, o pensamento mau, dele nos afasta. Na realidade, esse mau pensamento, conhecido por algumas religiões como sendo pecado, é, na verdade, a lei do retorno, É a lei da causa e efeito. Por isso, Jesus nos orienta a vigiar sempre os nossos pensamentos, pois é por meio dele que nos afastamos de Deus e, consequentemente, sofremos a lei do retorno, que, se não nessa encarnação, para a próxima, certamente estaremos adquirindo mais débitos, novos débitos, Os crimes, os abusos, roubos, assassinatos, estupro, tudo mais de atos hediondos são praticados primeiramente pelo pensamento.
antes de serem concretizados. Então, nós precisamos ser vigilantes o tempo todo e afastar todo e qualquer pensamento ruim que passa pela nossa mente. Nós devemos estar atentos e pedir socorro a Deus. Sempre que algo ruim passar pela nossa cabeça, pela nossa mente, pelo nosso pensamento, a gente pede socorro, Deus manda ajuda para a gente. É um consolo imediato isso para a gente. É isso. Gratidão, Ana. Por que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas? Quando Jesus disse isso, não era tradição naquela época as crianças ficarem próximas dos adultos, né? As crianças ficavam afastadas dos adultos quando os adultos se reuniam, então, principalmente os rabinos, né? Quando iam falar, e muitos tratavam Jesus como rabi. E por isso os apóstolos começaram a afastar as crianças e Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. E Jesus, quando olhava aquelas crianças, obviamente, ele via as mazelas daqueles espíritos, né? Ele sabia, obviamente não era como a gente que só vê a pureza das crianças. Ele sabia que eram espíritos reencarnados, ele sabia das lutas daqueles espíritos, mas ele, como um grande educador, né, ele falava do ser criança, né, do período da infância, que nós somos cândidos, né, como o Ney falou brilhantemente, né, desse período em que nós somos moldáveis realmente, né, desse período de pureza dos pequenos, em que nós ainda somos livres dos vícios e que nós ainda estamos livres das malícias e dessa complexidade, livre dessa complexidade exagerada mesmo, né, do comportamento do adulto, que a gente acaba aprendendo com o adulto, né, e que a gente aprende com a sociedade, enfim. A vida da criança, ela é simples, e Jesus exaltava isso o tempo todo, por isso que ele falava: deixai vir a mim as criancinhas, porque a criança, ela se contenta com pouco, ela valoriza as pequenas coisas, ela não tem vaidade, ela não é dissimulada, ela não tem preconceito. E nós devemos nos assemelhar às crianças e também enxergar o mundo com alegria, né? Com esse deslumbramento, sem ressalvas e sem mágoas. E o Jesus também, vale a gente ressaltar, quando Jesus também falava através de parábolas, e a gente pode enxergar por esse lado, da infância espiritual de muitos espíritos, né? Que Jesus, ele entende que falta maturidade ainda espiritual para muitos espíritos e que ele acolhe a todos. E que muitos espíritos, principalmente naquela época, muitas pessoas tinham vergonha, tinham medo de chegar perto de Jesus, e que ele ainda assim acolhia a todos. E ainda assim é até hoje, né? E ele não fala: vinde a mim só as criancinhas, vinde a mim todos aqueles que precisam de consolo, de conforto, né? Então Jesus acolhe a todos, até aqueles que não têm maturidade espiritual ainda para serem acolhidos.
principalmente aqueles que ainda estão na infância espiritual, que precisam crescer, né? Então, vinde a mim as criancinhas, todas aquelas, sejam aquelas criancinhas mesmo que precisam, né? A que ele se refere no texto, ou sejam aquelas criancinhas ainda que precisam evoluir muito, ainda espiritualmente ou moralmente. É isso. Gratidão, Michele. Obrigada pela colaboração de todos no nosso estudo da noite. Pedimos para o nosso amigo Clóvis fazer nossa prece de encerramento. Então vamos mais uma vez cerrar os nossos olhos, serenar o nosso coração, o nosso corpo material, elevar o nosso pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, agradecendo a atual oportunidade que nós temos de estarmos aqui entre os encarnados, podendo evoluir, aprender e reparar. Agradecemos ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que deixou para nós o seu exemplo de amor, perdão e caridade, que nós possamos incorporar esses atos no nosso dia a dia e assim crescer ainda mais espiritualmente. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais que estiveram e que estão conosco agora. Eles estão sempre nos intuindo, nos amparando e nos protegendo. Que eles continuem conosco nessa nossa jornada terrestre. E assim, com o coração pleno de agradecimentos, aproveitamos e pedimos que nós possamos conseguir incorporar a pureza no nosso coração, extirpando o egoísmo e o orgulho, e assim crescendo ainda mais. Ó Mestre, fazei-nos de nós instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver descrença, que nós levemos a fé. Onde houver guerra, que nós levemos a paz. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei-nos antes de mais nada consolar a sermos consolados, amar a sermos amados, pois é dando que se recebe, e é se perdoando que se é perdoado, e é nascendo, crescendo, morrendo e renascendo, evoluindo sem cessar. Tal é a lei, e que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.